Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre propriedades coligativas, especificamente sobre a propriedade de ebulioscopia. Então, a propriedade de ebulioscopia trata-se da elevação do ponto de ebulição de um líquido quando adicionado um soluto não volátil. Então, um líquido puro ele possui pressão de vapor bem definida, ou seja, ele possui um equilíbrio de fases entre o vapor e o líquido correspondente a este bem definida. Então, por isso, líquidos puros possuem ponto de ebulição, temperatura de ebulição bem definidos e constantes. Já no caso da solução, quando eu adiciono um soluto não volátil, vão ocorrer interações intermoleculares entre as espécies do soluto e as do solvente. Então, essas interações entre as moléculas do meu soluto e do meu solvente vão reduzir a habilidade destas moléculas do solvente de escaparem da solução. Então, dessa forma, a adição de um soluto vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, se eu tenho em um recipiente água pura, a temperatura para eu evaporar essa água pura, considerando os parâmetros de condições ambientais padrões, a gente tem então a temperatura de ebulição da água aproximadamente 100 graus Celsius. Quando adicionamos um soluto, por exemplo, a glicose, então o que a gente observa? Uma variação positiva, ou seja, um aumento da temperatura de ebulição. Ou seja, para essa solução ferver, assim, digamos, para a água evaporar nessa solução, requer então uma maior energia térmica. A variação da temperatura ela vai ser proporcional à concentração de soluto, ou seja, quanto maior a concentração do soluto que eu estou adicionando naquele solvente, maior vai ser a variação da temperatura. E também depende da composição, do tipo de substância que vai ser o meu solvente. Então, essa constantezinha K aqui na equação, ela serve para corrigir, porque cada substância ela tem um nível de interação intermolecular mais forte ou mais fraco do que outra, comparando. Então, dessa forma, essa variação na temperatura de ebulição sempre vai ser dependente da concentração do soluto. Então, por exemplo, se eu tenho 100 ml de água, se eu adicionar 50 gramas de sal de cozinha, por exemplo, eu vou ter um aumento na temperatura de ebulição significativo. Se eu aumento a concentração de sal, eu vou cada vez mais aumentando essa temperatura de ebulição. Então, para a gente interpretar esse fenômeno, traga então um gráfico de pressão máxima de vapor versus temperatura para dois sisteminhas. Então, a gente tem aqui essa variação de P versus T para o líquido puro, na curva de vermelha, e para a solução, na curva tracejada. Então, o que a gente observa? Que quando extrapolamos então uma linha ao longo do eixo X, então percebemos que para a mesma pressão de vapor, temos então temperaturas diferentes, ou seja, este ponto aqui que representa a solução requer então uma maior temperatura para a passagem dessa substância, então, do solvente do estado líquido para o estado gasoso. Então, notamos que há um deslocamento da temperatura no sentido da esquerda para a direita. Então, ou seja, um aumento nessa temperatura de ebulição. Então, dessa forma, uma solução sempre terá uma maior temperatura de ebulição do que aquele solvente puro. Então, até por isso, quando a gente observa um gráfico de mudança de fases de uma solução, a gente vê que na mudança de fase, a gente não tem a temperatura constante. Isso porque cada vez mais solvente vai sendo eliminado e mais soluto vai concentrando ali na solução. Então, por isso, quando eu tenho uma solução,
Na mudança de fase, numa mudança física, a temperatura ela vai aumentando gradualmente até terminar toda aquela mudança de fase. Então, pessoal, por hoje é isso tudo e até a próxima aula.